Em 2015, a Organização das Nações Unidas definiu os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Entre esses objetivos, nós temos o combate à pobreza, à fome, às mudanças climáticas e a garantia de água e saneamento básico para toda a população. O professor de Relações Internacionais da PUC-Rio, Tauan Santos, falou na Assembleia Geral da ONU em julho do ano passado sobre esses objetivos por ocasião do Fórum Mundial da Juventude. Ele foi convidado novamente e falará em Nova York sobre os desafios da implementação desses objetivos. Obrigado, Tauan. Como surgiu esse segundo convite para voltar à ONU? Na verdade, foi uma chamada, pública da ONU em que eles selecionariam 3 candidatos. Um para representar as empresas privadas, de um modo geral, um outro para representar a sociedade civil organizada e um que representaria a academia internacional. E aí eu apliquei para esse processo seletivo justamente para representar a academia e, felizmente, fui selecionada. Como chegaram a esses 17 objetivos para o desenvolvimento? Na verdade, essa é uma longa história, porque nós inicialmente temos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, e que foi definido em setembro de 2000. Existia uma meta, um prazo para que esses objetivos fossem cumpridos até 2015, em que então nós discutimos no ano passado quais seriam os novos objetivos, né? Então, esses Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, conhecidos por ODM, serviram de base para o hoje Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Além disso, vale ressaltar que durante o ano passado inteiro, em 2015, houve uma série de encontros, fóruns internacionais no âmbito da ONU, com foco especial no papel dos países, dos estados, mas também com contribuição da sociedade civil para discutir as pautas que seriam colocadas nesses novos desafios. A gente sabe que a educação de qualidade está entre os objetivos. Como esse item pode ser determinante para um bom desenvolvimento sustentável? Na verdade esse é o objetivo 4 colocado, né? E na logo vem só educação de qualidade, né? Esse tópico em especial, esse objetivo, ele lida não apenas com a educação de qualidade, mas com a questão da equidade e da questão de gênero. Então, um ponto fundamental disso é levar em conta todas as desigualdades e diferenças de gênero, leva-se em conta também a preocupação com relação a ensino técnico, por exemplo, ao papel da educação com relação à população indígena. Então, enfim, apesar de na logo vir apenas a educação de qualidade, existem uma série de metas dentro desse objetivo maior que leva em conta uma série de desigualdades, diferenças, enfim, na política internacional focada para a área da educação. E a gente pensando em escala global, quais são os desafios de implementar esses objetivos? Algumas nações estão mais avançadas que as outras? Então, esse é um grande desafio, na verdade, né? Até responder essa pergunta com tanta precisão é muito difícil, porque nós temos, num âmbito global, um cenário internacional bastante complexo, em que se torna, na verdade, um certo empecilho para alguma dessas metas. Por exemplo, nós temos um sistema financeiro internacional e uma economia internacional muito pautada na questão do crescimento econômico. Então, pensar quase que exclusivamente em resultados e indicadores como o PIB, o Produto Interno Bruto, faz com que haja uma necessidade quase que infinita de seguir aumentando a produção, que por sua vez vai ter um impacto negativo na questão de resíduos, de lixo, padrões de consumo. Então, existe essa primeira questão. Uma outra grande questão que é relativamente significante também é a questão da matriz energética mundial, que segue sendo muito pautada ainda sobre recursos não renováveis, como petróleo, gás natural, enfim, carvão. Então, enfim, existem problemas muito estruturais, na verdade, que precisam ser, de fato, repensados e uma vontade política que precisa colocar esses objetivos à frente de interesses privados, interesses particulares. E pensando numa escala menor, assim, o que cada um de nós pode fazer para contribuir com esse desenvolvimento? Então, essa questão está muito associada à anterior, quer dizer, quando a gente pensa em padrões de consumo, a gente tem que pensar que eles são suportados por uma escala micro no nível das pessoas, dos indivíduos, dos consumidores. Portanto, a gente sabe que existe uma lógica de um American Way of Life, quer dizer, um consumismo desenfreado, que obviamente é um empecilho, é um problema seríssimo do ponto de vista da sustentabilidade, né? Nós sabemos também que o padrão de consumo energético dos países está pautado
pautado em quê? No padrão do consumo das pessoas, das famílias, das residências, mas não apenas. No padrão de consumo das empresas, das indústrias. Então, a gente pode, por exemplo, repensar padrões de consumo, desperdício de água, desperdício de uso de energia elétrica, por exemplo, e pensar que desenvolvimento sustentável é muito mais do que meio ambiente, né? O desenvolvimento sustentável tem 3 pilares básicos, é a questão econômica, sem sombra de dúvidas, então repensar o modelo de crescimento econômico dos países é um ponto-chave. Tem o pilar ambiental, sem sombra de dúvidas. Hoje a preocupação e o respeito com o meio ambiente é muito maior do que aquele que se dava pré-anos 70, por exemplo, e tem a questão social. A gente não pode nunca esquecer esse ponto que é fundamental. Então, estar atento à desigualdade, às questões de gênero, por exemplo, as diversas questões que tocam temas sociais, mas que não necessariamente são traduzidos e aparecem nos grandes indicadores, nas pautas que são apresentadas, enfim, no noticiário internacional. E você acredita que esses objetivos vão ser alcançados até 2030, que foi o ano que as Nações Unidas decidiram como meta? Então, na verdade, são mais 15 anos, né? Então, ano passado, em 2015, nós definimos um prazo para aplicação e resultado dessas políticas até 2030. O que a gente tem de conhecimento prévio é que as metas, né, os objetivos do desenvolvimento do milênio, que foram colocados e acordados em 2000 e, no final das contas, revistos e revisados em 2015, né, no ano passado, eles tiveram um relativo sucesso, né? Então, enfim, isso é alguma coisa consensuada e colocada frequentemente pela própria ONU. Então, até 2030, nós temos agora muitos mais desafios, nós temos agora 17 metas, antes não era assim, ou seja, nós tínhamos muito menos objetivos e eles eram menos ousados, inclusive. Então, daqui a 15 anos é possível? Claro, vai depender de país a país, mas eu quero destacar que, acima de tudo, vai depender da vontade política dos países de fazer com que aquilo de fato aconteça. Ou seja, não adianta a gente ter acordos, convenções no âmbito da ONU, no âmbito das organizações internacionais, se comprometendo com essas metas. Enfim, inclusive no final do ano passado, em dezembro, em Paris, na França, houve a COP21 e lá os países também publicaram uma série de intenções, né, as INDCs, em que eles, enfim, pretendem de fato cumprir uma série de requisitos. Agora, para que isso seja viável, depende de quê? Depende muito mais do que publicar apenas essas informações, depende muito mais do que esse comprometimento público, depende de vontade política, de pressão da população, inclusive da sociedade civil, em fiscalizar, em avaliar até onde as políticas estão sendo efetivas, eficazes nisso. Então depende de um mix de políticas e o papel não cabe apenas aos estados, cabe inclusive à própria população. Muito obrigado, Tauan. Obrigado. Bruno Barros para a TV PUC Rio.